Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça. Hoje estamos falando com a professora Daniele Farinhas como nossa convidada. Vamos falar sobre o futuro da negociação jurídica. Estamos esperando aqui o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, a nossa convidada já chegou. Temos outras pessoas ilustres. Doutor Alexandre Canteiro, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Puxem suas cadeiras, peguem seu papel, sua caneta, seu lápis, que hoje vai ser mais um dia de live de terça para a gente aprender muita coisa, tá? Vão lá naquela flechinha ali embaixo e convidem o pessoal do escritório, principalmente se você quer montar um núcleo de negociação dentro do seu escritório. A negociação jurídica pode ser uma ferramenta de lucratividade para o seu escritório. Já convidei aqui a professora Daniele, já está conosco. Tudo bom, professora? Tudo bom, Dani? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Olá, Tatiana. Tá falhando aqui um pouquinho a minha conexão. Deixa eu ver só se eu consigo alterar. Tá. Sem Só problemas. um minuto. Sem problemas. Fala para o pessoal todo desligar o Wi-Fi aí para deixar só você. Acho que você ainda está na faculdade, né? Mas eu tô em home office hoje. Ah, entendi. Aí tá Então tranquilo. fala pro pessoal, desliga Agora o tá fone. melhor, né? Tá me Agora ouvindo melhorou. bem? Perfeito. Agora melhorou. Agora melhorou. Legal. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, como eu estava falando. Dani, é um prazer te ter aqui, tá? Até que enfim consegui ter você aqui. É um prazer enorme, tá? A Dani é professora, é advogada, é professora lá do Uninter também. E eu quero que você se apresente para o pessoal que está aqui nos assistindo, para todo mundo que vai nos assistir depois. Se apresenta, fala um pouquinho de você, da tua carreira e do teu contato aqui com a negociação jurídica. Tá certo. Tatiana, eu que agradeço o convite, muito obrigada, uma honra para mim participar da live aqui contigo, né? Uma pessoa que está sempre inovando e eu acho que a ideia da negociação, ela não é um instituto novo, né? Nem assim, falando em negociação em geral, mas também não é novo no mundo jurídico. Só que a gente pode trazer aí aspectos inovadores nesse contexto, especialmente hoje, nessa era da informação que a gente vive. A Tatiana já me apresentou um pouquinho, né? Falou que eu sou professora realmente na Uninter. Eu cuido de alguns cursos, dentre eles os de mediação, conciliação e arbitragem. Sou também mediadora e conciliadora. Sou advogada especialista em negociação. Atuo aí com negociação já há mais de 5 anos. E tem um canal também, aqui no meu Instagram eu divulgo conteúdo sobre negociação para advogados. Tem um canal no YouTube também, vocês conseguem acessar lá, é @Daniele Farinhas, quem quiser seguir, tem vários vídeos, inclusive também falando sobre inteligência artificial. E acho que é isso, assim, um breve resumo sobre mim seria isso. Combinado. Depois eu vou escrevendo ali, ou você escreve, tá? Para ficar ali. E para quem ainda não assistiu aqui a nossa live de terça, aqui, gente, é a nossa casa. Então a gente pode fazer pergunta a hora que a gente quiser, tá? Sobre qualquer assunto. Eu acho que teu volume ele tá dando um retorninho aqui. Talvez se você conseguir baixar só um pouquinho. Eu acho que eu tô começando a me ouvir aqui. Bom, então vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, tá, gente? Aproveitem agora que tá ao vivo, então a gente consegue responder todas as perguntas de vocês. E eu queria contar um pouquinho por que eu acho esse tema tão importante, tá? Antes de eu começar a fazer perguntas, eu tenho umas 200 perguntas aqui, mas antes de eu falar sobre isso, e tem tudo a ver com a gestão na advocacia, tá? Porque hoje a gente vê quanto custa, né? Quanto demanda, quanto custa você judicializar um processo. E a gente tem visto também com reformas, né? Reforma do CPC,
todas essas áreas, reforma trabalhista, que vem sempre uma fase ali da gente fazer essa negociação. Então, realmente, eu acho que o Brasil é o país mais judicializado do planeta. E eu acho que é um caminho que a gente tem que voltar os nossos olhos, né? Principalmente pela economia, né? Às vezes a gente tem um processo que as partes vão morrer, a gente não vai chegar a solução nenhuma. Então, por isso que eu te convidei e acho tão importante a gente começar a falar desse tema. E eu acho importante a gente já começar a falar assim de uma forma prática, tá? Eu sempre falo que todo escritório tem que ter um núcleo de negociação. Mas não significa, sabe, Dani, que tem que ter uma porta escrito lá na frente, núcleo de negociação, com uma equipe que você tem que contratar. Eu acho que tem que ter pessoas de várias áreas que tenham essas especialidades. Então, eu acho que quem está nos assistindo, quem é gestor, quem é sócio, eu acho que tem que ter essa antena ligada para ter esse núcleo que pode, a qualquer momento, se juntar para resolver aquela demanda, tá? E de todas as áreas, né? Eu vejo assim, tenho clientes meus da área de família, de várias áreas, que realmente a gente tem que partir para essa negociação, né? Então, assim, qual que é a melhor área para a gente começar a negociação? Qual que é a fase, né? Então, assim, se existe um momento adequado para a gente pensar em utilizar esses institutos da negociação jurídica. Tatiana, veja, melhor a área, isso assim, eu acho que eu não poderia dizer. Eu acho assim que a negociação ela tem muita efetividade, por exemplo, no direito de família, tá? A mediação, especificamente falando, ela tem muita efetividade, porque isso envolve aí muitas questões emocionais e aí acaba envolvendo o problema de comunicação e não propriamente o mérito jurídico. Então, a gente consegue restaurar aquele diálogo a partir de uma mediação, de uma negociação e chegar ali num consenso que seja bom para ambas as partes. Então, tem muita efetividade. Só que no contexto empresarial também tem, né, em questões envolvendo, por exemplo, dissolução de sociedade, principalmente essas questões societárias, tem bastante efetividade. Eu trabalhei por muito tempo para seguradoras e eu trabalhava justamente em um núcleo de acordos, fazendo negociações, para quê? Para evitar o prejuízo. Então, eu tentava ganhar ali um pouco de economia para eles, porque a gente já tinha alguns casos dados como perdidos. Então, aí eu já consigo entrar na tua outra pergunta da questão da fase processual. Sim. Eu acho assim, melhor fase, extrajudicial, tá? Antes de ajuizar a ação, é o melhor caminho. Eu sempre digo que eu sou advogado que não gosta de processar. Então, para mim, sem sombra de dúvida... Então, para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor fase para começar uma negociação é antes do processo existir. Mas a gente consegue fazer lá cálculo do risco do processo, já quando a gente... por exemplo, quando eu trabalhava com as seguradoras, a gente recebia já o processo, né, para contestação, a gente avaliava ali, a partir da petição inicial, num caso de acidente de trânsito, por exemplo. A gente já conseguia mensurar ali se existia uma possibilidade daquele cliente vir a perder o processo ou não. Aí, a partir de pesquisa jurisprudencial, de precedente, etc. Então, é um ponto importante, dá para começar ali uma negociação pós-perícia, nesse caso, né? Lógico que não é todo o processo que vai ter perícia, mas digamos assim, pós-produção de prova. Também é bacana. Por quê? Porque aí você tem um critério objetivo para negociar. Aí você tem, né, exatamente uma coisa palpável. Você vai colocar, olha, a perícia, né, aconteceu assim, e aí a gente tem decisões nesse sentido. Então você consegue trazer uma objetividade maior, um poder de negociação, de barganha, digamos assim, maior para a tua negociação. E o advogado, ele não pensa dessa forma, né? Ele não acha dessa forma. Acho que depois da perícia tem que impugnar ali e só petição. Alguns não. Alguns não agem. É complicado. Ontem mesmo eu fiz uma audiência de conciliação. Estamos em semana de mutirão de acordos aqui no Tribunal de Justiça do Paraná.
estamos fazendo vários acordos, mas tem situações, a gente orienta já no Sejusc que os advogados venham com proposta. E tem situações que eles não vêm com proposta e eles recusam fazer acordo por causa de 100, 200 reais. Assim, o caso ontem, na verdade, foi um pouquinho maior. Foi uma recusa de 500 reais de um processo que está em fase de cumprimento de sentença, só que o advogado iria receber, e o cliente dele, nessa semana. E ele recusou, aí por motivos que né, não foi colocado ali e tal, mas a gente já pensa que talvez seja uma questão de horários, ou até um certo orgulho que não tem porquê. Porque a fase de cumprimento de sentença, a gente sabe, você tem um valor lá líquido certo, mas ela demora, né? E Então, muitas também vezes não vai ser existe. efetivado, não vai receber. Né? Então, seria uma excelente oportunidade. Exatamente. Eu acho curioso isso, né? Porque as pessoas elas ainda têm muito esse hábito, né? Mas eu tento crer que não. Você acha que é uma tendência que está vindo, uma tendência emergente a negociação para a advocacia? Sem dúvida. Eu acho, inclusive, aqui eu posso parafrasear uma pessoa mais experiente que eu no ramo jurídico, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse já faz um tempinho, se eu não me engano, ele disse isso em 2020. Ele falou que o advogado do futuro é aquele que resolve sem propor-ação. Quer Olha, dizer, que o próprio maravilha. Poder Judiciário se preocupa com isso. Como você falou, a gente teve a reforma do CPC em 2015, a gente tem a resolução número 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça que trata, né, que institui aí os sejusques e tudo mais. Assim, de certa forma é recente, né? Por mais que a gente pense em 2010, 13 anos, mas é um caminho ainda a ser trilhado, né? Sim, com certeza. A reforma trabalhista também, trouxe as câmaras de conciliação, né? Tudo, então, é um Também. caminho que está Também é uma aí. área, acabei não abordando, né, a área trabalhista, mas também tem muita efetividade. Mas as pessoas ainda não entrou no dia a dia. Eu sempre falo, vocês têm um núcleo de negociação, e assim, eu que trabalho com gestão, né? Eu sempre falo, tem um consultivo no seu software, vocês colocaram isso, vocês veem esse serviço, vocês especificaram, vocês colocaram essas fases, né, dentro do seu software. Vocês sabem receber o cliente para você fazer uma negociação, receber as partes dentro do teu escritório. Não tem isso no dia a dia. Eu acho que é Olha, muito judicializar, né? Então, eu acho que o essa advogado questão, ele precisa encontrar esses pontos, não é, Dani? Esses pontos opostos ali para eles entrarem num acordo, não é isso? sim, com certeza. É só puxando um gancho, você falou ali da questão de controladoria, e eu lembrei, né, a importância também da controladoria atuar em conjunto com às vezes, claro, como você falou, a gente tem advogados que atuam no contencioso e no negocial. Não tem problema. Claro que sobrecarrega um pouco mais o profissional, mas faz parte. Mas se a gente tem as equipes divididas, que todas trabalhem em conjunto, que lancem os eventos corretos no software, que tenham aqueles eventos, porque a gente também consegue automatizar a negociação, né, Tatiana? Sim, sim. E não só isso, acho que até um passo anterior, e daí eu vou fazer uma pergunta sobre isso, para você fazer um mutirão, né, interno ali, por exemplo, para você ver quais processos você consegue fazer uma negociação, né? Às vezes o processo está tramitando há muito tempo, não tem uma efetividade, então você tem que ligar para a parte, ou às vezes está nessa, acabou de chegar, né? Acabou de chegar, então você ainda precisa resolver isso, ou puxar ali pela fase da perícia. Acabou de ter perícia, então você realmente tem as pessoas especializadas ali para olhar todos aqueles pontos da perícia ali, e Esse elas exemplo vão é conseguir uma perfeito. efetividade. Seria perfeito, você pede lá para a controladoria jurídica um relatório e você faz isso. Por que não colocar isso no calendário do teu escritório, se você trabalha com uma mini massa, né? Como que você acha que deveria funcionar isso? Como que a inteligência artificial
pode ajudar nisso, Dani? Olha, eu acho que a inteligência artificial, sem dúvida, ela vem para somar. A gente tem aí diversos softwares e a gente tem que, claro, tomar cuidado com a questão de segurança dos dados, proteção dos dados, mas diversos softwares que conseguem automatizar tudo isso. Então, eu cadastrar os meus processos lá para eu conseguir gerar um relatório sem ter que fazer manualmente, caso a caso, o que está pendente de perícia, ou o que já teve perícia. Você colocou ali o mutirão. Perfeito. Então vamos pegar a equipe, vamos pegar todos os casos que tem perícia favorável ou desfavorável para nós. Aí depende do qual que é o posicionamento do teu cliente, né? E vamos trabalhar nesses casos. Porque pense se o advogado ele tem que puxar processo por processo para Estudar, às vezes, localizar os porque processos. essas regras não têm já feitas lá no software as fases, né? Ele vai ter que estudar o processo para ver que fase está, se teve perícia, se teve citação, se não teve. E ele vai ter que estudar, porque a negociação ela exige uma preparação. Então, por exemplo, eu sempre faço um resuminho, faço uma preparação ali antes, senão eu posso chegar desprevenida ali, dependendo da postura do outro negociador. E se o advogado tem que ter todo esse trabalho que o software vai automatizar para ele, nossa, olha a economia de tempo que isso vai gerar para ele. E, gente, tempo é dinheiro. E de lucro, né? Porque às vezes é um processo que ele é um prejuízo para o escritório, né? Porque às vezes vai chegar lá no final, não vai ter efetividade nenhuma, o cliente não paga por mês para o escritório. Você tem que ter uma equipe para manter os andamentos, né? O peticionamento daqueles autos, e você não vai ter efetividade nenhuma, às vezes lá no final, dependendo do tipo de contrato, os teus honorários. Então você consegue tirar aquilo da sua base. Eu acho que é uma estratégia excelente. E fora que, assim, quando a gente trabalha com grandes empresas, nesses casos, por exemplo, redução de prejuízo, quando eles dão casos como perdidos, eles têm valores provisionados lá e a gente tem uma alçada para negociar e normalmente nós, como advogados, recebemos bônus por acordo. Então, os nossos honorários também vêm mais rápido. Isso é importante. Eu acho que vocês também querem receber os honorários mais rápido, né, gente? É verdade. Não, e limpa a base, né? É uma coisa assim, eu sempre quando atuei em advocacia de volume, ou mini massa mesmo, às vezes tinha 200 processos, não eram muitos, então eu acho que quando limpa, né, de uma coisa meio maricondo, assim, meio feng shui, nossa, tirou aquele processo que tinha 5.000 dias de atraso aqui da minha base, é uma maravilha. Eu acho que para vir coisa nova, para você conseguir negociar, eu acho que isso é ótimo. Só que assim, por exemplo, eu já recebi notificação no WhatsApp. Por exemplo, eu nunca tive conta no Bradesco, tá? Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Um exemplo assim, porque eu não vou falar o nome da instituição. E eu já recebi o WhatsApp com link, e eu não clico em link nenhum, mas na época eu cliquei no link para dizer, olha, que era uma plataforma de negociação, que existem várias plataformas de negociação, né? Então, vários aplicativos, softwares. Eu cliquei e tava lá, meu nome, o CPF, era uma dívida que não existia, que eu nunca tive com essa instituição. Então, assim, a inteligência artificial hoje, né, porque essas plataformas de automação de negociação, elas vieram antes da efetivação, né, da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, então elas já estavam funcionando. Agora tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas às vezes a gente ainda vê muitos erros, né? Você acha que essas plataformas, ou mesmo a inteligência artificial em outros meios dentro da negociação, pode substituir a expertise humana? Em até que ponto? O que você acha disso? Eu acho que não. Ela não vem para substituir. O desafio, né, é que a gente aproveite os benefícios da inteligência artificial, das novas tecnologias, mas sem negligenciar a importância do julgamento humano, né, do nosso pensamento crítico, das questões éticas, que, claro, a gente tem que tomar cuidado com isso em relação aos softwares, mas isso é algo muito, muito humano, muito interno, muito psicológico nosso, digamos assim. E a gente também tem que priorizar o contato humano, porque a negociação ela é uma habilidade, ela é uma soft skill, ela é uma habilidade comportamental. Ótimo.
Ótimo. certo? Então, assim, Então, para quem está nos assistindo e quer montar esse núcleo de negociação, começa a anotar isso, gente, para vocês conseguirem ver dentro do escritório de vocês os colaboradores que têm essa habilidade, tá? Dá umas dicas aí. isso é importante. Eu, assim, eu lembro que no escritório que eu trabalhei, a dona do escritório falava: ah, esse ali tem jeito de negociador, ele é turquinho, esse ali, né, se comunica bem e tal. Mas, assim, eu concordo com isso. Existem pessoas que têm um tino, assim, um talento nato, que é natural mesmo da pessoa. Essa pessoa, ela é um sedutor nato para negociar. E você cai no jogo daquela pessoa. Só que, assim, eu acho que essas habilidades de negociar, elas são possíveis de serem desenvolvidas por qualquer pessoa. Claro, Tatiana, que se você é uma pessoa extremamente tímida, não gosta de conversar, não gosta de participar de reunião, não gosta de fazer nenhuma ligação, é mais difícil? É, mas não significa que você não pode se tornar uma boa negociadora. Porque existem aí algumas habilidades. Eu coloco assim sempre 5 habilidades essenciais, tá? Para um bom negociador. Primeira, inteligência emocional. Isso, que o primeiro Por não, quê? o primeiro, né? Oi? O primeiro não, a pessoa já desmonta, não pode, né? Sim, e a gente tem muitas situações em que o outro vai ter uma postura agressiva. E você tem que saber lidar com isso. E aí, dentro da inteligência emocional, eu acho que existem dois aspectos importantes que estão relacionados ao autoconhecimento, ou seja, eu sei como que eu vou reagir a um não, se eu fico frustrada, se eu fico agressiva, ou se eu consigo levar numa boa. E aí o segundo é ter empatia, que é eu conseguir me colocar no lugar do outro, ou seja, por que, que a Tatiana está adotando uma postura agressiva comigo? Então, é a partir dos aspectos de inteligência emocional que eu consigo desenvolver essas habilidades. E aí partir para a segunda habilidade, que eu acho assim, eu coloco em segundo lugar, mas ela é a essência da negociação, que é a comunicação, comunicação efetiva. E para eu me comunicar de forma efetiva, eu tenho que escutar o que você está falando, né? Que a gente está conversando. Então você tem que ter um momento de falar, eu te escuto. Depois eu falo, você me escuta. Tatiana, não entendi o que você falou. Você quis dizer isso mesmo? Né? Olhando nos seus olhos, isso representa escutativa. Ativo. Demonstra para você que eu me Interesse. importo com o que você está falando, né? E até ontem eu li, olha que engraçado, eu li essa frase no meu aplicativo de meditação, mas é uma frase que dizia assim, é que agora eu não vou lembrar exatamente o que ela dizia, mas ela dizia algo assim: todos, sem exceção, só querem ser notados e ouvidos. Porque a gente quer, né, quando a gente está conversando com alguém, partilhando alguma coisa com alguém, a gente quer ter atenção. E numa negociação, que é uma conversa, isso é imprescindível, Precisa né? desabafar. Muitas vezes, se você está conversando com outro advogado, nem sempre ele vai desabafar. Mas e quando você está conversando com a parte? O que vai Parte. acontecer? É. Num processo delicado que envolve questão emocional. Então, assim, isso é essencial. Existem técnicas para desenvolver isso. Por mais que você me. Nem sempre eu fui uma pessoa que falou tranquilamente em público ou falou com as outras pessoas. Assim, não é assim, a gente não começa a negociar bem, falar bem, digamos assim, do dia para a noite. Então, a gente vai desenvolvendo. Não sei se você sempre foi fácil para você. Não, nunca foi fácil, nunca foi fácil. Fiz curso de oratória, muitos Olha cursos de só. oratória, fiz rapport, muitos cursos. Sempre foi um desafio. Então, hoje, por isso eu concordo plenamente que são aptidões que podem ser desenvolvidas. Aí seguindo lá para os 5, né? Depois a gente fala de criatividade. Às vezes, quando eu falo assim, olha, um bom negociador tem que ser criativo. Aí a pessoa fala, nossa, mas como assim criativo? Por que criativo? Se tem um problema, tem que ter uma solução objetiva para aquilo, né? Não ficar pensando em várias opções. Na verdade, a ideia é pensar em várias opções mesmo. Se a gente for estudar o método da negociação baseado em princípios,
foi desenvolvido lá na Escola de Direito de Harvard, um dos aspectos desse método é a criação de várias opções. Porque quando você cria várias opções, especialmente em conjunto com o outro, vocês trabalham em conjunto ali, enfrentando aquele problema, e vamos supor que seja presencial, né? Tem um quadro aqui, vou escrevendo, olha, isso é uma opção, isso é uma opção, isso é uma opção. Aí vocês começam a ver uma luz no fim do túnel. Vocês fazem aquele brainstorming, criam aquela solução em conjunto, e aquelas várias soluções, né? E chegam à melhor opção. Então, a criatividade é essencial. E da criatividade já puxo para o quarto aspecto, que é a flexibilidade. Flexibilidade porque você não pode ser um advogado turrão e que... Não, eu vou até o final, eu vou... Assim, uma coisa é brigar com o couro dessa pessoa, não vai conseguir nunca, né? Assim, uma coisa é brigar pelos interesses do teu cliente. Não pode ser 30, né? Não é assim. Não posso fazer um acordo, não posso diminuir R$ 100. Não, né, gente? A gente tem que ser flexível, porque às vezes a flexibilidade vai nos trazer benefícios também. Efetividade. Né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu gosto bastante de trabalhar esses aspectos, até eu tenho alguns vídeos lá no meu canal do YouTube falando deles, mas eu acho que essas habilidades são essenciais. Para quem está nos assistindo e chegou agora, como que é o nome do teu canal, Dani? Daniele Farinhas. É Daniele Farinhas. É autoexplicativo. @ Daniele Farinhas. Exatamente. Aí lá no final, depois eu gravo a nossa live e eu vou escrever tudo isso para as pessoas terem também. Que legal. Outra aptidão, então. Criatividade, o que mais? Eu falei da flexibilidade. Opa, acho que travou. Travou. Escrevam aí se travou, se fui eu que travei. Se foi a Dani que travou. Voltamos. Quem que travou? Oi. A Dani travou. Só a Dani, tá. Obrigada, gente. Acho que ela vai voltar aqui. Não tem problema. Caiu, a gente volta de novo. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Vani. Fui mudar o meu do 4G pro Wi-Fi. E daí acho que travou tudo, mas acho que ela já volta. Vamos lá. Cai e a gente volta de novo. Douglas, querido, seja bem-vindo. Vamos ver se ela aparece aqui. Pamela. Ela já entra de novo. A Dani saiu, acho que agora ela vai entrar de novo. Aqui. Caiu. Caiu. Deu certo? Voltou. Perdão, eu não sei o que aconteceu, eu não conseguia mais entrar para participar. Não, Mas aí ficou o suspense da quinta habilidade. Não tem problema, a gente recapitula aqui. Eu estava falando sobre as 5 habilidades que eu julgo mais importantes, né, para um bom negociador, especialmente um bom advogado negociador. Então vamos voltar desde o início. Inteligência emocional, comunicação efetiva, criatividade, flexibilidade e a quinta, gente, conhecimento jurídico sólido. Por quê? Porque se eu não tenho um conhecimento jurídico específico sobre direito de família e eu vou fazer uma mediação, uma negociação naquela área, fica mais difícil de eu ter um poder de negociação alto
contra um advogado que é especialista, por exemplo. Eu não vou, porque assim, por mais que eu tenha que restabelecer a comunicação, que eu tenha que resolver ali questões emocionais e envolva todo um contexto psicológico, às vezes eu preciso entender questões de mérito. Ou o advogado não quer negociar porque ele acha que a causa ganha, porque ele acha que o processo está prescrito. Como que eu vou argumentar com ele se eu não sei, se eu não entendo? Ali da prescrição, né, para ele. Exatamente. Caso de, sei lá, um caso bem simples, de direito do consumidor. Como que eu vou negociar se eu não sei em que situações que um produto pode ser substituído, em caso de defeito, em caso, né, de fato ou vício do produto? Questão trabalhista, por exemplo, eu não atuo na esfera trabalhista. Por quê? Porque ela é muito específica, né? Você precisa se especializar naquela área. Então, assim, se eu for negociar num processo trabalhista, eu vou precisar estudar bastante, porque está fora aí da minha área de atuação, que é mais voltada para o direito civil. E assim por diante. Então, a quintabilidade... E até para você ter uma autoridade, né? Para você utilizar as outras ferramentas, para você ter uma autoridade, a técnica você tem que dominar. Com certeza, isso vai construir a tua autoridade perante o teu cliente, perante os outros advogados, as partes ali no processo, mas especialmente perante o teu cliente. Porque muitas vezes o teu cliente ele não vai ter aquele conhecimento jurídico. Mesmo que o teu cliente seja uma grande empresa, ele tem um conhecimento de gestão, provavelmente, né? Os representantes ali têm conhecimento de gestão, de negócios, ele quer reduzir o passivo dele em relação aos processos, mas ele não tem o conhecimento jurídico que você vai passar para ele. Às vezes a gente trabalha em conjunto, né? O advogado, negociador, em conjunto com o advogado interno de uma empresa, né? Que vai auxiliar na questão de alçada de valores e tudo mais. E isso é muito importante, esse trabalho em conjunto aí, para justamente vocês construírem uma relação de confiança e conseguirem evoluir na produtividade dos acordos de vocês mesmo. Ótimo. E, inclusive, fazendo aqui já um spoiler, na próxima semana, eu vou falar com uma advogada que trabalhou muitos anos no departamento jurídico, doutora Vânia Elis Musselin, que está aqui, inclusive, nos acompanhando. Tá? Então, semana que vem com ela. Você também é nossa convidada e vamos falar sobre vários aspectos, né, da gestão da advocacia dentro dos departamentos jurídicos. Então, já fazendo. Que legal. Boa noite. Boa noite, doutora Vânia Elis, e contem comigo, eu estarei assistindo. Ai, que bom. Acertei o nome dela, né? Gente, façam as suas perguntas, tá? Acertou. Vânia Elis. Tá. Façam as suas perguntas, tá? Aproveitem a Dani aqui, porque não é todo dia que nós temos aqui uma especialista, uma conciliadora, uma professora, para falar desse tema que já não é novo, né? Mas parece que ainda é um tabu para a gente colocar em prática. Então, aqui ela está passando o passo a passo, o caminho das pedras para a gente colocar isso em prática, tá? Então, aproveitem, façam suas perguntas, tá? E antes que eles comecem a fazer as perguntas, eu quero que você me fale sobre esses desafios éticos, sobre a resistência, principalmente, né? Porque a gente fala assim, já o que existe há tanto tempo, já tem tantas legislações a respeito, já é tão comprovado que pode trazer lucratividade, que pode diminuir prejuízo, já tem tanta comprovação sobre os benefícios, né? Tantos estudos, tantas técnicas, tantas comissões, e parece que ainda é um tabu. Então, assim, por que essa resistência será ainda sobre esse tema? Tatiana, a resistência, eu acho que ela é uma questão cultural. Né? Você falou que o Brasil... Um pouco da ignorância, né? Não conhece os métodos, não conhece como que funciona. Eu acho que um pouco da ignorância, né? Sim, e você comentou no começo da live que o Brasil é um dos maiores litigantes do mundo. Eu acho que a gente tem uma cultura de litígio que se instaurou ao longo do tempo. Há muitos anos atrás, isso estou falando assim, época de Dom Pedro, tá? Tipo 1500. A gente tinha institutos de conciliação, tá? Eu até
eu tenho, inclusive no meu livro, que não foi publicado ainda, mas será em breve, tem uma parte dele que fala do histórico da legislação relacionada a isso no Brasil. E aí, então, lá no início, a gente tinha um fomento e um incentivo à conciliação. Tinha um caso até, está escrito em português antigo, assim, que é bem engraçado de ler, mas diz que não seria iniciado um processo sem antes tentar conciliar. Isso lá em bolinhas, né? 1500 e lá vai bolinha, tá? Legal, legal. Aí, o que aconteceu? Existia a figura do juiz de paz, Sim. e com o passar do tempo, até por questões políticas, isso foi sendo retirado da legislação. Tá? Então, hoje, por exemplo, existe ainda a figura do juiz de paz, mas é mais uma questão relacionada a eles, né, assim, fazem casamento e tudo mais, não tem nada a ver com conciliação. E hoje a legislação... eu acho que tem muito a ver com, né, a gente não pode falar, deixa eu ver, às vezes pagamento de tributos, FUNREJUS, essas coisas todas aí, né, porque se a gente for pensar, inclusive acho que a gente tem que escrever uma coisa sobre isso, viu? A história dos paralegais no Brasil também vem lá dos primórdios. Sim, sem dúvida. Então, quando eu comecei a dar aula no Ninter, a minha primeira aula eu falo sobre isso, assim, sobre como é que funciona, como é que veio, né, a controladoria jurídica na história. Então, assim, se você assistir, por exemplo, o que é um paralegal? Se você assistir o filme lá da Erin Brockovich, é uma paralegal, né? Então, e existem, assim, no Brasil, o Império, já existiam paralegais. Então, acho que tá muito, temos que escrever sobre isso. Está relacionado. Né? Podemos fazer aí E daí, nessa época, os filhos dos grandes latifundiários foram estudar, né, em Salvador, no Rio de Janeiro, eles fizeram realmente curso de Direito, e daí eles voltaram, e daí já realmente... daí sim já tinha os advogados, né? Que antes acho que era o João Gama, Luiz Gama, que foi acho que o primeiro paralegal, assim, que ele não era advogado, mas ele que resolveu todas as questões judiciais na cidade dele. Então eu acho que é uma coisa assim, e eu acho que ele devia fazer negociação jurídica. Mas essa questão histórica é bem interessante de ser estudada, porque eu pesquisei, eu queria entender por que foi retirado. E realmente foi uma abordagem mais política. Até inclusive, tipo, isso daí tá perdendo muito nosso tempo. Essa era a desculpa, né? Mas na verdade são outros interesses por trás ali de retirar esse incentivo da conciliação. E aí, por exemplo, o Código de Processo Civil de 73, ele vem trazendo já, existe possibilidade de conciliação, mas não é igual o Código de Processo Civil de 2015, que traz como um princípio, um fundamento, né? A audiência de conciliação inicial é obrigatória, né? Então, e aí com a Constituição de 88 também, né, aquela questão dos direitos fundamentais, razoável duração do processo, né, todos têm acesso à justiça, aí já entra essa questão mais humana, esse viés mais dos direitos humanos, porque negociação tem tudo a ver com direitos humanos, né? E aí já tem já vem retornando para a nossa legislação. Mas na nossa cultura está enraizado essa questão do litígio. E eu vejo assim muito que as pessoas elas acreditam na decisão do juiz. Então, assim, não, eu quero processar a Tatiana porque eu não vou conseguir resolver o meu problema com ela. Então, o juiz vai. Não confio, o juiz vai. Exatamente. Realmente isso, né? A gente liga a televisão, aparece lá na novela, nos encontramos nos tribunais. Vontade de falar, não é no tribunal. Nem é igual ao tribunal. As novelas mostram um tribunal que nem existe aqui, né? Alguma coisa mais common law, tipo Estados Unidos, é totalmente diferente. Que você fala lá, eles estão brigando por causa de uma galinha. Nos encontramos nos tribunais. Então, uma coisa assim, realmente é uma cultura enraizada. Eu acho que a questão da resistência. Mas como que a gente pode mudar isso? Com conscientização,
educação, né? A gente, como professora nas aulas, trazer uma outra abordagem, porque eu não sei você, mas eu na faculdade eu tive disciplinas optativas. Acho que eu fiz, era mediação e arbitragem. Foi optativa, muito superficial. E mesmo. Eu preciso até contar uma coisa. O pessoal levava tão pouco a sério que chamavam de meditação e jardinagem. Então, para você ter uma ideia, tão pouco o povo levava a sério. E eu não fiz essa optativa, porque eu era realmente kamikaze. Eu fazia processo constitucional, licitações, uma pessoa assim que pegava as matérias mais difíceis do mundo e fazia optativas. Eu E falava, não mas como considerava a importância da mediação. você vai fazer? Por que você não faz, né, trânsito igual todo mundo? Não, vou fazer direito internacional e vou fazer processo, quero ter aula com o Quinoé, vou fazer processo constitucional. O pessoal falou, meu Deus do céu, você vai ter pouca cabeça, né? Agora, no finalmente, você vai se enfiar numa enrascada dessa, falar, tô aqui para isso, né? E eu fiz essas matérias assim mais complexas e a gente não tinha essa noção da importância, né? Ninguém tinha essa noção Porque, da veja, em importância. casos muito complexos, você falou de licitação. A administração pública, ela é a pessoa mais litigante do Brasil. Pessoa Do jurídica, país. Uhum. as pessoas jurídicas mais litigantes do Brasil são parte da administração pública. E os métodos adequados de solução de conflitos têm muita efetividade nesse tipo de processo também. Então, uma questão muito complexa envolvendo licitação, que foi talvez uma matéria optativa lá que você fez relacionada a isso, pode ser negociada, pode ser mediada, né? Sim, exatamente. A gente só precisa continuar aí acho que o nosso objetivo de levar isso, né, mostrar como pode ser possível, né, colocar dentro do seu software de gestão, montar esse núcleo, estudar essas aptidões, classificar as pessoas dentro do seu escritório, trazer isso para uma rotina, filtrar essas ações, fazer isso como uma regra dentro do escritório antes de litigar. Monte um núcleo consultivo que você vai cobrar essa reunião de uma forma razoável, que seja um produto dentro do seu escritório. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, para mostrar que esse consultivo negocial pode ser um produto muito lucrativo no teu escritório, tanto nessa fase pré-jurídica, quanto depois, quando ele já estiver judicializado, né? Pode trazer muita economia e muita efetividade, né? Para o processo, né? Para a finalização do seu processo e recebimento dos seus honorários, né? Sem dúvida. A vantagem financeira é uma das que eu trago aí. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube, quem quiser assistir, falando sobre as vantagens da negociação. E eu falo das vantagens financeiras. Porque primeira vantagem é a questão da agilidade, né? Então, o processo ele vai demorar, como a gente já falou, mesmo que ele já está na fase de cumprimento de sentença, mas não é bem assim, gente. Você vai receber, vai ter que despedir o alvará, você vai ter que levantar aquele alvará, às vezes você vai receber por precatório, então é bem demorado. Você não vai receber, a parte não tem bens, não vai pagar, você não vai encontrar, vai ficar Ou lá, isso, bloqueia, desbloqueia, Bacenjude, Renajude, não ou vai isso. pagar, né? Então, a primeira vantagem é essa questão da agilidade. E a segunda é a questão dos honorários. Porque eu mesma teve um caso, há umas 2 ou 3 semanas atrás, que o cliente me procurou, e ele me procurou já buscando ajuizar uma ação. Ele me perguntou se era cabível. Eu falei, olha, assim, de início eu acho que é, mas será que a gente não consegue negociar? E a gente conseguiu, e naquela mesma semana eu recebi os honorários. Então, assim, é muito melhor você Ai, receber os maravilha. honorários na mesma semana. Claro que, gente, existe uma questão, né, de complexidade. Se eu fosse ajuizar a ação, será que eu iria cobrar mais? Será que eu não iria receber mais? Pode ser que sim, mas aí pesos e medidas, né? 2 pesos e Sim, 2 medidas. Você tem que ver a questão da satisfação do teu cliente e a tua também. claro. A gente também ficou satisfeito mais rápido. Sim, sim, e assim, Isso. os atos que você vai fazer uma reunião, você vai estudar, você vai fazer uma minuta, vai revisar a minuta, vai ser o único cliente de novo.
Ah, fiz 6 atos. Você vai fazer, cobrar, precificar, né? O teu consultivo nessa Claro. hora. Pronto. E às vezes o processo vai demorar 10 anos. Opa, peraí, será que você não vai pagar para trabalhar? E essa satisfação rápida do cliente é bacana porque ele pode me indicar. Às vezes, ali naquela mesma semana, ele fala: Poxa, nossa, encontrei uma advogada que resolveu o meu processo, minha questão ali, minha demanda em uma semana. Não é porque eu resolvi, gente, é porque a questão era passível de negociação e Mas você foi. resolveu, você sabia como negociar, você tem as ferramentas, tem aptidão, estudou para isso, dominava aquelas 5 aptidões ali, você dominava tudo isso, você teve essa iniciativa, você tem essa soft skill e você resolveu, né? Aceite isso. Bom, Dani, Não, eu quis dizer assim, não é porque eu sou especial, genial, mas é né? porque, Fiz o curso na NASA, né, né? Algo que já está aí, a gente tem que utilizar mais, entendi. Humildade da exatamente. professora Daniele. Falando em Daniele, mandar um beijo para Dani, aqui, queridíssima, que eu sou apaixonada, né, também. Nossa querida. Nós fazemos lives, às vezes, de trio, né, Dani? Um beijo para ela, Verdade. querida. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final aqui. O pessoal está meio tímido, tá aí firme, estou muito feliz, firme na nossa live. Então, assim, eu quero que você, agora para o final, dê um conselho, porque a gente tem muitas pessoas aqui assistindo, né? Tem pessoal da área de educação, tem seus alunos, meus alunos, alunos da Dani, tem os meus clientes, tem muita gente que é sócio de escritório, muita gente que está começando na advocacia, ou que é gestor, que tem carteiras aqui, querem saber como alcançar tudo isso, né? Você já deu várias ferramentas aqui. Se você tivesse que dar um conselho, além de buscar essas pessoas, de não ter medo dessa tecnologia, né, que está por aí, ou talvez seja isso, que conselho você daria, Dani, para quem está nos assistindo? Pessoal, eu acho que independente de vocês serem iniciantes, tanto na advocacia ou em outra profissão, ou muito experientes, o meu conselho é que vocês nunca duvidem da capacidade de vocês. Porque às vezes a gente surge essa dúvida, a gente está sobrecarregado, ansioso, é natural, mas a gente sempre é capaz de muito mais. Então, quando você me perguntou, né, veja as pessoas que têm habilidade para isso. Claro, isso é importante. É importante a gente buscar aprimorar nossas habilidades natas. Elas existem, mas também é importante a gente acreditar que a gente tem capacidade para desenvolver outras e nos tornar quem a gente quer. Né? Então, se você quer aí maximizar os seus ganhos como advogado, se você quer entrar nesse mundo da negociação, ou se você quer simplesmente se tornar um bom negociador e você é professor, ou você é engenheiro, ou você é gestor de empresa, você pode. Né? Então, o meu conselho é esse. E claro, sigam o meu Instagram aqui, o meu canal no YouTube, porque eu compartilho também bastante, muitas dicas interessantes sobre carreira, além da negociação. Eu tenho indicação de leitura também, não sei se posso colocar aqui. Pode colocar aqui, sim. Se você quiser, a gente pode fazer uma postagem hoje ainda, tá? Passando tudo isso, indicação, eu faço um post para todo mundo ir lá, bem descritinho, com a capa do livro, o que você quiser. A gente pode fazer uma postagem, tanto no teu quanto no meu, para as pessoas acompanharem isso, porque é um tema que eu acho que é algo assim que é quase que social, né? Acho que é quase que Sim, social a gente diminuir essa judicialização e trazer efetividade para essas lides. sim, com certeza. E é social no contexto da educação mesmo, para mudar a cultura, né? Porque Sim. é só a partir da conscientização que a gente vai mudando essa cultura. E isso eu falo em relação a pessoas que não são advogados, tipo nossos pais, né? Nossos tios, às vezes a gente tá num almoço de família e tal, e a pessoa começa a falar: ai, será que cabe processo? Minha aposentadoria, ou tem uma situação na minha empresa, na empresa que eu trabalho e tal, e geralmente a pessoa te vê como advogada, ela te vê como um litigante nato. Não é bem assim, né? Exatamente, exatamente. Qualquer lugar que você tá, né? Já fala, ó, tem minha advogada aqui. Ela vai te processar. Pronto. É bem assim. É medo dela. Ela é má. Ela vai te processar.
algo dessa forma, né? E não como uma conciliação, cada um pode dar um passo e chegar na resolução de conflitos. É, exatamente. Que bom. Eu não sei se eu posso falar aqui os nomes dos Pode, livros ou a pode. gente deixa pro post. Você que sabe. Eu acho que a gente pode fazer para o post, porque daí as pessoas me seguem, te seguem, né? Já fazem esse Perfeito. Então compromisso fica o aí. suspense aí das indicações de leitura. Então, daí eles já fazem o print, né, também da capa desses livros e continuam essa Sim. educação continuada aqui, né? E eu acho que isso que é importante, né? Acho que para todo o público que está assistindo aqui ter acesso a essas doutrinas e ter isso, eu acho que para ter nos escritórios também, eu acho extremamente importante. Então, quem é sócio, gestor aqui, comprar o que a Dani indicar aqui. Então, vamos fazer a postagem, mas E, uns gente, 40 minutos a voltando lá postagem para está no ar, gente. voltando para que a gente estava falando de tecnologia, todos esses livros aí têm a versão digital. Inclusive, é possível que vocês encontrem versões gratuitas deles. Né? Então, Gostei. não precisa mais ter aquela biblioteca física. Eu sei que é bonito e tal. Também gosto de pegar no livrinho lá, mas tá aí, o mundo digital tá aí para isso. Gostei dessa parte. Sabe que eu gostei dessa parte. Tudo digital, tudo Sim. tech, né? Que legal, fico muito feliz. Bom, gente, então lembrando vocês que na terça-feira que vem, o pessoal de departamento jurídico já coloca na agenda às 20 horas, na live de terça, eu estarei com a Vânia Elisa aqui para a gente falar sobre tudo sobre gestão de departamento jurídico, esse tempo todo de carreira dela em departamento jurídico. Estamos encaminhando aqui para o nosso final. Quem quiser falar com você, além de te seguir no Instagram, Dani, te seguir no YouTube, assistir os teus vídeos, se quiser, pode te mandar um direct. Claro, estou à disposição, gente. Eu adoro que me mande direct, me mande perguntas. Eu coloco a caixinha de perguntas lá, mas não precisa responder na caixinha. Manda direct, estamos à disposição. Então, tá bom. Bom, Dani, eu te agradeço mais uma vez. Então, gente, é um canal aberto ali para vocês fazerem perguntas, tá? Sobre todos esses temas aí que a Dani domina, que é professora, sobre negociação jurídica, como montar esse núcleo de negociação. Vamos fazer essa postagem com essas doutrinas recomendadas, tá? E muito obrigada por todo mundo que está nos assistindo aqui, que esteve conosco nessa jornada social aqui de falar sobre negociação jurídica. E é uma honra ter você aqui comigo. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, Tatiana, agradeço também a todos que participaram. Quero mandar um abraço especial para a Dani também, que participou aqui conosco. E para a Jennifer, que é minha parceira aqui no projeto de negociação, que está aqui assistindo também conosco. Inclusive, vou deixar aqui a recomendação, de que quiser chamar ela também, está à Opa, disposição. vamos E lá. falando em nome dela, Está mas convidada. legal. Legal, vou fazer essa ponte entre vocês. Mas, gente, muito obrigada mesmo, Tatiana, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre negociação, né, relacionada aí às questões jurídicas que fazem parte do nosso cotidiano. Aqui é a casa de vocês, gente. Obrigada por todos que estão aqui. E até terça-feira que vem, às 20 horas, para a gente falar de departamento jurídico. Não se esqueçam de seguir a Dani, de olhar a nossa postagem lá, que é um suspense que a gente está fazendo, mas para ficar bem bonitinho, para vocês fazerem o print e já adquirirem essas recomendações de obras a respeito do assunto, tá bom? Muito obrigada a todo mundo e um beijão. Ó, a Jennifer já aceitou lá, combinado. Oba. E quem Obrigada. for Que meu bom, seguidor e gente. estiver assistindo, segue a Tatiana. Tem Opa, isso muito aí. conteúdo interessante e inovador lá. Verdade, gente. Vamos fazer esse cross-selling aqui. Ótimo. Obrigada, gente. Tchau, tchau.